E olha, o Ministério da Saúde informou ontem que vai garantir o acesso à mamografia a partir agora dos 40 anos. Nós recebemos através do nosso WhatsApp muitas mensagens das nossas queridas telespectadoras com dúvidas sobre esse assunto. E se o nosso telespectador pediu, é uma ordem. Então a gente pediu que a nossa Beleza em Busca da Notícia, Italine Marques, fosse lá conversar com uma mastologista para que ela possa tirar todas as nossas dúvidas, inclusive das nossas telespectadoras. Minha querida Italine Marques, a Beleza em Busca da Notícia, a gente chegaram aqui muitas dúvidas sobre esse tema, mas a principal é: vai ser melhor para o diagnóstico precoce? Foi por isso que o Ministério da Saúde, então, fez com que a idade retornasse um pouquinho mais cedo? É isso mesmo? Wilson, essa até eu que não sou especialista posso responder para você sim, até porque a Sociedade Brasileira de Mastologia já indicava, determinava há bastante tempo que as mulheres a partir dos 40 anos realizassem o exame de mamografia e anualmente, enquanto o Ministério da Saúde dizia antigamente que só a partir dos 50 anos e bienal, ou seja, de 2 em 2 anos. Agora, a boa notícia é que as duas instituições, tanto a Sociedade Brasileira de Mastologia quanto o Ministério da Saúde, estão alinhados e, por isso, desde ontem está em vigor essa lei que determina que esses exames em mulheres a partir dos 40 anos sejam feitos pelo SUS. Sobre esse assunto, Wilson, a gente vai conversar agora com a doutora Juliana Bittencourt, ela que é médica mastologista, mas mesmo eu que sou leiga te respondendo, eu vou passar a pergunta para ela, que ela é a técnica, ela é a especialista, né? Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Fique Alerta. Eu acho que é boa tarde ainda pelo horário, ou boa tarde já. Doutora, o Wilson fez uma pergunta lá no estúdio, que eu acho até assim um pouco lógica, mas é bom sair da sua boca. Esses exames, a partir dos 40 anos, essa determinação é porque eles são fundamentais para esse diagnóstico precoce, eles podem ajudar a essas mulheres serem curadas, porque a gente frisa, o tratamento às vezes é doloroso, mas existe cura e existe vida após o câncer. Bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Obrigada, Italine. Exatamente, existe cura e existe vida durante e após o tratamento. Então, essa decisão do Ministério da Saúde de ampliar o rastreamento mamográfico dos 40 anos até os 74 é uma vitória da gente como sociedade civil e principalmente de nós mulheres, né? Então, o SUS ele vai ampliar para essas pacientes de 40 a 74. Então, quando a gente pega essa faixa de pacientes com 40 até 50 anos, a gente tem que até 23% delas têm sim diagnóstico de câncer. Então, foi pensando exatamente nisso que o Ministério da Saúde decidiu ampliar esse rastreamento, porque essas pacientes estão tendo câncer cada vez mais jovens. Agora, doutora, como o Wilson falou lá no estúdio, de fato, desde ontem, quando essa notícia rodou o Brasil, nós recebemos na TV Pajuçara, porque também comunicamos sobre ela à noite, muitas perguntas dos nossos telespectadores, homens e mulheres, sobre esse tema. E a gente vai repassar para a senhora algumas que a gente achou assim as mais repetidas e as mais frequentes. Por exemplo, uma pergunta da Verônica Lins, do bairro da Mangabeiras, aqui em Maceió. Ela fala o seguinte: olha, doutora, quem tem caso de câncer de mama na família precisa fazer mamografia mais cedo ainda, ou seja, antes dos 40 anos? Verônica, excelente pergunta. Sim, a gente leva em consideração o histórico familiar e o histórico de câncer dessa paciente. Por exemplo, quando a gente tem uma família que tem vários casos de câncer na família, a gente sempre tenta saber qual foi a idade mais jovem dessa mulher. Por exemplo, então, se ela teve câncer de mama aos 40 anos, a gente começa o rastreamento com as familiares mulheres a partir também dos 40 e, às vezes, em alguns casos, chega até a partir dos 35 anos de idade. Então, sim, é muito importante conversar com a sua mastologista sobre o seu histórico de saúde e histórico familiar de câncer. Perfeito, doutora. Tem uma outra pergunta aqui que foi feita pela Luciana Maria dos Santos. Ela é do bairro da Cambona, aqui em Maceió. Ela fala o seguinte: a mamografia consegue descobrir o câncer logo no comecinho? Sim, a mamografia é o melhor método de imagem que a gente tem para diagnosticar câncer de mama. Então, ela consegue ver câncer até milimétrico.
Então, sim, a mamografia é um exame maravilhoso para detectar o câncer de mama de forma inicial. Agora vem uma que até eu já ouvi pessoas comentando sobre isso, é da Cristina da Silva Santos, ela é da Ponta da Terra, também aqui em Maceió. Ela fala o seguinte, olha, mulher que não teve filho, nem amamentou, tem mais chances de ter câncer? Sim, porque a mama, quando a gente amamenta, quando a gente tem filho, ela chega no estágio final do desenvolvimento dela. Pacientes que ainda não amamentaram, que ainda não tiveram filho, essa mama, ela fica um pouquinho mais verde, né? Ela não está tão madura quanto a gente acha. Então, sim, pode ser um fator de risco para câncer de mama. Mas existem outros também, principalmente ligados a estilo de vida, obesidade, né? O sedentarismo, a alimentação, principalmente alimentos ultraprocessados. Então, é multifatorial, não é só a questão da amamentação. Agora, doutora, um questionamento de um homem, tá? O Ronaldo Fonseca, ele é do bairro do Farol, também aqui em Maceió. Ele pergunta o seguinte: como detectar câncer de mama em homens? Eles também fazem a mamografia? Excelente dúvida. E sim, os homens, eles também devem passar por rastreamento, mas apenas se tiverem casos de câncer na família. E principalmente também se tiver caso de câncer em homens na família. Geralmente, quando a gente tem esses casos, está associado a mutações genéticas. Então, pacientes homens que têm sim câncer, a gente tem que rastrear essa família, principalmente para doenças genéticas, né, fatores genéticos. Mas, se o homem sente qualquer sintoma na mama, palpa um carocinho, percebe alteração no mamilo, na pele, retração, o mamilo repuxou, ou então está saindo secreção pelo bico do peito, esse homem deve procurar imediatamente a ajuda da profissional mais indicada, que no caso é a mastologista. Doutora, e a Rafaela Azevedo, do Barro Duro, ela pergunta o seguinte: quem tem prótese mamária pode fazer mamografia? Sim, e deve. A prótese mamária, ela não estoura, ela não vai sair do lugar. Existe uma forma da gente fazer manobras quando está realizando a mamografia, que é seguro para a prótese. Então, a gente coloca essa mama de uma forma, tanto que a gente veja a prótese, quanto quando a gente só vê a glândula, né? É chamada manobra de Eklund. Então, sim, pode e deve, é seguro fazer mamografia com o uso de implantes de silicone. Doutora, agora o quão importante é a mamografia? Até em números mesmo, se a senhora tiver dados na prática, o quanto que ela é crucial, pontual, para que essas mulheres se descubram antes. Até para que a questão da retirada da mama ou do câncer mesmo, né, do tumor, isso não afete muito a questão estética, que a gente sabe, para a gente é importante isso. Então, assim, o quão que a mamografia é valiosa e precisa ser realizada, jamais negligenciada. A mamografia, como a gente já falou, é o método de imagem de escolha para rastreamento, e ela, conseguindo diagnosticar câncer de mama mais cedo, a gente consegue uma taxa de cura de até 95% dessa paciente. Então, a gente consegue preservar a maior parte da mama, né? A gente consegue conservar a maior parte da mama. E, puxando também um pouquinho para o meu lado, fazer a cirurgia oncoplástica. O que é isso? A gente alia técnicas de cirurgia plástica na mesma hora da cirurgia de retirada do câncer. Então, a gente trata essa paciente, a gente tem a segurança oncológica, mas a gente também nunca deixa de lado a parte estética dessa mulher. Tem algum outro esclarecimento que a senhora gostaria de trazer para a gente? Dúvidas que a senhora recebe até mesmo no consultório, que porventura possam ser semelhantes aos das pessoas que estão nos assistindo agora, para quebrar mitos, para que as pessoas fiquem mais tranquilas e saberem em que direção seguir? O câncer de mama realmente ele tem cura quando diagnosticado na fase precoce. Não deixar só para outubro para poder fazer os seus exames de mama, né? A mama da gente não sabe que é outubro. Então, todo mês é mês para a gente poder cuidar da saúde das mamas. E é uma grande vitória de nós como sociedade e das mulheres, principalmente as mulheres do SUS, essa ampliação no rastreamento. Então, hoje, né, ontem, aliás, é um dia histórico para a gente, então é só vitória.
É importante falar do tratamento, mas também da prevenção. A mamografia é importantíssima nesse processo, indispensável, mas hábitos nossos, do ser humano como um todo, porque também homens acabam sendo vítimas, podem contribuir para esse resultado ali no exame de imagem. Então, assim, quais hábitos devem ser adotados no dia a dia para evitar um diagnóstico de câncer de mama? Quando a gente fala de diagnóstico de câncer de mama, a gente está falando de uma doença que é multifatorial. Então, a gente tem causas tanto hereditárias, né, que passa ali da família de pais para filhos, que esses daí, infelizmente, não tem como a gente controlar. Mas a gente tem as causas que são modificáveis, que são exatamente essas que você perguntou. Os fatores alimentares, os fatores de atividade física, né? Não se expor tanto a estresse, evitar o sedentarismo, então praticar atividade física, a atividade física que você gostar. O importante é se movimentar, é manter a atividade física diária, ou então pelo menos 3 vezes na semana, né? Alimentação saudável, com alimentos vegetais, frutas, verduras, né? Desembalar menos e descascar mais, né? Então, tudo isso está aliado, sim, à melhoria da qualidade de vida e prevenção do câncer de mama. Doutora, muito obrigada pelas informações. Doutora Juliana Bittencourt, que é médica mastologista, Wilson. Desde ontem, né, que a gente está comemorando essa decisão do governo federal, com a aprovação dessa lei, esses exames disponibilizados pelo SUS. O que a gente espera é que a gente supõe que a demanda vai aumentar, porque agora mulheres 40 a mais também têm direito a esse serviço, e a gente espera que, da mesma maneira, o poder público cumpra com a oferta ali a contento, né? Que consiga suprir toda essa demanda e essa procura, que a gente espera que ocorra daqui para frente. Cada vez mais mulheres se interessem em realizar esse exame. Tem gente que não vai porque acha que é incômodo, acha que dói, mas muito mais doloroso deve ser você ter um diagnóstico como esse e muito mais difícil passar por esse tratamento. Então, sempre a melhor opção é prevenir do que remediar e tratar antes. Eu volto ao estúdio com você, Wilson. Perfeito, Italine, muito bem. Agradeço a doutora Juliana Bittencourt pelas excelentes informações e as dúvidas tiradas das nossas telespectadoras e dos nossos telespectadores também, porque eu também tinha essa dúvida se nós, homens, poderíamos também ser acometidos de um câncer de mama, e sim, pode acontecer, e o homem pode também, se sentir qualquer situação ou qualquer alteração, como disse a doutora Juliana, buscar uma mastologista, então buscar o atendimento, né, e deixar e fazer a sua prevenção, que é importante. Obrigado, Italine, obrigado, doutora Juliana, parabéns, a sucesso, mais uma vez uma vitória da saúde para as mulheres, agora aos 40 anos, dos 40 aos 74. Que se cuidem. Um abraço para vocês, meninas. Obrigado pela participação. Você volta daqui a pouquinho, Italine Marques. É isso. Agora, dos 40 até os 74 anos, vocês podem fazer, então, o seu exame aí da mama, a mamografia, que é muito importante.